Grande amores do gordo. Estamos de volta aqui, vamos esperar aí o seu Rodrigo Busch entrar. Nossa conexão lá no outro canal lá não estava dando certo, então nós migramos aqui para o Instagram, onde nós vamos conversar hoje sobre ciência e negacionismo, tá? Vamos só esperar aqui, ele já entrou. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse negacionismo, né? O que a ciência vem trazendo e toda essa situação aí que nós estamos enfrentando diariamente aí, descobertas e situações. O nosso Rodriguinho. Tá aqui já o nosso Rodrigo. Cara, peço desculpa, meu, não sei o que houve. Ei, a tua ferramenta que travou tudo, hein? Problemas técnicos, cara. Olá, Laura. Então tá. Pessoal, se liga no Gordo hoje trabalhando sobre a nossa ciência e negacionismo com o nosso professor Rodrigo Busch. Nós estamos já conversando um pouquinho aí sobre a situação do negar, né? Tudo hoje em dia é negação, né? Nós temos a favor e contra essa situação, mas já vem de grandes tempos, né, Rodrigo? Lá da Galileu Galilei, outras situações, né? Esse negacionismo é uma coisa assim, eu vou ser sempre do contra. O que tu pode nos falar da ciência hoje que tu estava falando? Bom, cara, assim, ó, primeiro lugar, cara, que eu vejo assim, de importante a gente ressaltar é que hoje em dia a gente vive aquela dualidade, né, parece que tudo tem que ter só dois lados, porque todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu acho que essa era digital facilitou de acesso à informação fez com que as pessoas começassem a achar que elas sabem tudo um pouquinho e têm o poder opinar, tá? E isso não tem problema, né? Não tem problema nos seus vários aspectos do dia a dia, né? A grande questão é que a ciência ela não é baseada em opinião, tá? Ela é baseada em evidências. E daí tu não pode querer refutar alguma ideia ou alguma questão científica com a tua opinião sem tu ter uma evidência sobre aquilo. E isso que eu acho que é o mais difícil das pessoas entenderem. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas elas não entendem como que funciona a ciência de fato, né? Como que se produz, que é uma questão epistemológica da ciência, como você constrói o conhecimento científico. E daí tu pega, assim, principalmente numa época agora de pandemia, que todo mundo vive aquela ansiedade, né, de ter que ficar em casa, ser um vírus novo que o pessoal não tem muita noção sobre, a gente não sabe direito como que ele funciona, especificamente sobre os seus efeitos nos seres humanos, né? A gente fica ansiado e quer respostas rápidas, né? A gente quer respostas rápidas. Só que aquela grande questão, infelizmente, a ciência não funciona dessa maneira. A gente não tem respostas rápidas para dar para as pessoas sobre vamos achar uma vacina para a semana que vem, vamos achar um remédio para daqui a 2 meses. Não funciona dessa maneira, né? E aí está a grande questão. Aquilo que tu não conhece, né, ou não sabe como funciona, muitas vezes tu acaba por medo ou alguma coisa assim, por falta de conhecimento mesmo, tu acaba se posicionando de uma maneira que talvez não é a maneira correta de se posicionar com relação à ciência, né? Por exemplo, pega uma que é bem estabelecida que eu nunca, pelo menos, vi ninguém reclamar ou ninguém tentar refutar. A questão da gravidade. Ninguém fala assim, não, mas eu não acredito na gravidade. É a minha opinião, tu tem que respeitar. Cara, não tem a ver com opinião. E aí que tá a grande questão. Existe uma coisa que, desde da última LDB ali, que foi na década de 90, que a gente começou a mudar um pouco o caráter da escola, né? Porque a escola tinha um caráter que era totalmente preparatório para o próximo nível, aquilo que a gente chamava de educação propedêutica. Tu preparava só para o próximo nível, né? E daí com a nova LDB era para fazer uma formação de cidadão, né? Tu tinha que proporcionar a cidadania. E especificamente das ciências, né? A gente começou a focar bastante naquilo que a gente chama de alfabetização científica. As disciplinas de ciência, o que é ser alfabetizado cientificamente?
né? Isso ficou assim, ó, o pessoal da academia discute isso, tem gente que não concorda com essa ideia da alfabetização científica, diz que é uma utopia, né? Porque é impossível tu alfabetizar cientificamente com a grande gama de conhecimento que a gente tem. Mas o que acontece? A, a alfabetizar cientificamente alguém é tu fornecer conhecimento científico para aquela pessoa interpretar e entender a realidade, né? E tu também, principalmente, tu ajudar a pessoa a entender como que você constrói o conhecimento científico. E eu acho que é nesse segundo ponto que a gente falha bastante enquanto escola, enquanto universidade, enquanto própria sociedade. Por quê? Porque a gente tem a mania de dar o conhecimento científico pronto para os alunos, seja nas escolas, seja na universidade. O que acontece? Tu pega assim, ó, tu pega e entrega lá assim, olha só, nós vamos estudar a evolução, eu vou explicar a teoria do Darwin agora, né? Como se fosse assim, uma coisa fácil pra caramba, o cara pensou um dia aquilo ali e rapidinho ele criou toda a teoria da seleção natural, né? Então, e esse problema, claro, a gente não sei onde que a gente poderia colocar assim um início para isso tudo, né? Porque querendo o nosso currículo normalmente nas ciências, ele é muito longo para a nossa baixa carga horária, e daí a gente acaba simplesmente aquele negócio de despejar um monte de conteúdo. Despeja lá teorias, despeja teorias. E daí os alunos crescem com aquela ideia assim, ó, nossa, o cara é um gênio, ele pensou aquilo e tá lá pronto. Viu como é fácil? E tu te Não, acostuma com ele não isso. raciocina, ele não pensa, não é? A gente cria aquele conhecimento, ele passa aquele conhecimento para os alunos de uma forma totalmente descontextualizada, né? Se tu for parar para ver, porque assim, ó, a gente não explica qual que era a situação da época quando aquele conhecimento foi criado, né? Quanto aquelas pessoas tiveram que ler, estudar, trocar ideias, sabe, naquela época para poder construir aquele conhecimento também. A gente só dá o produto final para o pessoal. Tanto que hoje em Deixa dia, por tudo, exemplo, desculpa. deixa tudo prontinho, entrega de bandeja, tá aqui. E daí tu acaba não fornecendo tu fornece o conhecimento científico para aqueles alunos, né? E quando eu falo alunos, eu estou falando tanto de educação básica e muitas vezes também nas próprias universidades que vão formar os professores que serão formadores de alunos depois na educação básica de novo, né? Mas o que acontece? Como tu não ensina essa área que a gente chama de natureza da ciência, que explica tudo que está envolvido na construção do conhecimento científico, parece fácil tu criar um novo conhecimento e o que faz com que as pessoas queiram tudo respostas rápidas e simples, né? E essas respostas rápidas e simples não funcionam dessa maneira na ciência. E isso que é o problema hoje em dia, que as pessoas querem um negócio assim, ó, e quando aí tu vai falar, cara, isso não funciona porque não está comprovado cientificamente ainda. Não importa, né? A gente quer uma resposta rápida. E não é desse jeito que funciona a ciência, né? Outra coisa que eu acho bem importante, a gente entender também que a ciência não é neutra, né? Todo pesquisador tem seus vieses, né? Obviamente, para tudo, né? Isso não é uma coisa assim, tipo, o cara tem que ser neutro. Não funciona dessa maneira também. Por isso que existe, por exemplo, comunidades científicas internacionais. Daí tu para e pensa assim, ó, um fulano de tal região lá pensou em tal coisa, mas ele produziu ciência. Daí todo o resto do pessoal está falando o contrário. Uma comunidade científica internacional está falando o contrário. Em quem que eu vou acreditar? Sabe? Claro que os outros também podem estar, digamos, não sendo neutros. É óbvio. Mas a chance de uma pessoa ser mais, digamos assim, ó, puxando a brasa do seu assado é diferente de outras, né? De uma grande comunidade, né? Tanto que tu pode ver isso, por exemplo, a questão do aquecimento global, né? Tu tem uma grande comunidade científica internacional que fala que é um problema causado pelos humanos, intensificado pelos humanos, mas tem poucos, de certa forma, assim, cientistas ao redor do mundo que falam que não, que é besteira. Então depende de como que as pessoas vão se amparar nisso, né? E eu acho que é isso que é o grande problema também do negacionismo. A gente não entender como que você constrói aquele conhecimento científico, né? E daí com isso, tu não tem nem poder de refutar, porque tu pega
tu lê um negocinho ali, tu acha que tá pronto para opinar sobre aquilo e não funciona assim com ciência. E a ciência, ela muda. Isso que eu acho mais legal sobre a questão da ciência é que não é aquela crença cega. Sabe assim, ó, tu crê em evidências. Se te mostrarem que aquelas evidências estavam erradas, porque foi criada uma nova tecnologia, né? Tu pode propor uma nova explicação para aquilo e aquela teoria científica, por exemplo, pode mudar, mas não é aquela crença assim, eu tenho que acreditar nisso sempre. Sabe? Não funciona assim. Tu crê até que alguém consiga provar e refutar aquela teoria com novos experimentos, com novas evidências, com novos conhecimentos. Né? Então, essa eu acho que é uma coisa fundamental para a gente poder começar a falar sobre ciência, né? E começar a entender o porquê que tem tanto negacionismo, porque a gente procura respostas fáceis e rápidas. E, infelizmente, a ciência não tem possibilidade para isso. Né? Tu pega assim, ó, uma coisa que é bem... Talvez todo mundo já ouviu falar, né, da questão... Todo mundo estudou já isso aí no colégio, né? A questão do DNA. Lá em 1953, o Watson e o Crick descobriram a teoria, a estrutura do DNA, como que era a estrutura dele. De novo, não foi assim num passe de mágica. Tinha uma galera pesquisando, trabalhando, teve a ajuda da Rosalind Franklin, outras pessoas. Na década de 70, os caras estavam estudando umas enzimas lá, umas bactérias, e descobriram que tinha umas enzimas presentes nas bactérias, que eram um sistema de defesa delas, que cortavam o DNA, que são chamadas enzimas de restrição. Daí tu imagina, 53 foi descoberta o DNA, a estrutura dupla hélice. Lá na década de 70, descobriram essas enzimas de restrição, tanto que foi isso que possibilitou depois as pessoas começarem a pensar nos transgênicos. Só que essas enzimas de restrição só cortam em lugares específicos. E agora, em 2020, quase, conseguiram descobrir um outro sistema nas bactérias que consegue cortar no lugar que tu quiser o DNA. E com isso tu consegue editar a molécula e achar um erro e cortar lá naquele pedaço errado e tentar corrigir isso aí. E arrumar. E arrumar. O passar do tempo que vai mostrando isso aí. Um exemplo muito atual que nós vamos ter é da vacina, não é? Do Covid. Porque está sendo feita a toque de caixa, não é? Quanta coisa pode ser feita? É justamente isso que eu queria chegar. Tu imagina, para a gente chegar nesse ponto agora aqui de manipulação do DNA, né, teve que passar desde a descoberta da estrutura do dupla hélice, da descoberta das enzimas de restrição. No final da década de 90, eles terem inventado sequenciadores de DNA, quando sequenciaram o genoma humano, início dos anos 2000, foi aquele boom, assim, nossa, tudo que a gente pode fazer. Mas foi tudo pequenos trabalhinhos que foram se somando ao longo do tempo, para tu ver que não é uma coisa que um gênio sozinho vai lá e descobre de uma hora para outra. É todo fruto de um contexto de pesquisa. E daí tu para e pensa agora numa pandemia, um vírus novo, que a gente não tem noção de verdade como ele funciona, né, que está ainda descobrindo, e as pessoas querem que tudo seja rápido. Sabe? E isso torna uma coisa muito complexa. Pega, assim, esses medicamentos que a gente não tem ainda, por exemplo, eficácia, comprovação. Né? Vamos pegar, por exemplo, cloroquina e ivermectina. O que acontece? Eles fizeram testes da ivermectina in vitro, que é aqueles testes celular. Né? E daí, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que nenhum médico recomenda ivermectina, ou o profissional de saúde recomendando ivermectina, por querer fazer mal para as pessoas. Ele quer ajudar, só que ele também está naquela ânsia de querer ajudar os pacientes. De ajudar. Só que, muitas vezes, eles não passaram pela formação deles, né, ou tiveram essas falhas, de também como se constrói essa questão do medicamento, do conhecimento, né, para a área da produção de medicamentos. Porque para e pensa assim, ó, comigo, as pessoas ali fizeram testes in vitro, que daí somente 7 a 10% dos testes in vitro vão virar fármacos de verdade para tu testar no corpo das pessoas depois. Só 7 a 10%. Por quê? Porque o medicamento vai interagir com o resto das tuas células, com o resto do teu corpo. Ele pode ter muito mais efeito grave, efeito colateral, por exemplo, que daí não compensa.
E por isso que Do que para tu benéfico. liberar um medicamento e dizer que ele está pronto mesmo, são coisas que demoram anos, às vezes. Porque passa por teste in vitro, passa por teste em animais, mudam, dependendo, um que outro animal, rato, depois primatas, e depois chega no grande macacão aqui, nós, né? Nesse nosso último primata aí. E daí acontece, quando chega nos humanos, tem várias outras etapas. Porque primeiro tu testa segurança no humano, sabe? Depois tu vai para fazer testes para ver se eles vão dar certo em larga escala, se vai valer a pena. Por isso, ó, demora muito isso. E essa que é a grande questão. A gente, na nossa ansiedade, a gente não quer saber. Não, eu quero tomar ivermectina. E quando tu endossa esse tipo de informação, por exemplo, ivermectina é um remédio que não tem comprovação de verdade ainda, foi só feito teste in vitro. Segundo, ela tu consegue comprar ela em farmácias, e daí tu não sabe qual vai ser a dose que o sujeitinho lá vai pegar e vai querer tomar para se proteger, e tu pode criar um problema maior. Né? Tu cria um problema maior. E é a mesma coisa assim, pega tempos atrás que as pessoas conseguiam comprar em farmácia antibiótico como queriam. Cara, tu Qualquer achava coisinha, É, qualquer coisinha é descobriu uma antibiótico. ponta dupla no meu cabelo, vou tomar um antibiótico. E aí acaba criando bactérias resistentes, né? Vírus resistentes. Então, tudo tem que ser Bactérias, controlado. isso aí. Por isso, então assim, ó, por isso essa questão de quando o cara falava assim, tu não quer que a pessoa melhore. Cara, não é. As pessoas muitas vezes não têm aquele conhecimento para estar, digamos, sabendo o risco que ela pode estar correndo, entendeu? E daí por isso que tu endossar um negócio que não é provado pela ciência ainda, né, pode ser algo muito complexo e pode causar problemas, né? Então, por isso, assim, ó, são questões que pega a questão da vacina agora, por exemplo, né? Ou até mesmo do remédio, né? Como tu não tem um teste real, como é que é feito teste para remédio, por exemplo? São testes que tu pega uma grande gama de pessoas, testes finais, onde naquele grande gama de pessoas, metade delas vão receber o remédio e metade delas vão receber placebo. Né? E elas não sabem qual que elas vão estar recebendo, por quê? Porque se elas tomarem e receberem assim, eu sei que eu estou recebendo remédio, né? Tem toda aquela questão do efeito psicológico ali. Né? Tu não sabe, às vezes, assim, poxa, será que eu estou melhorando porque eu estou tomando remédio? Agora, se ninguém sabe o que está tomando, tu vai poder ter noção real de quem foi que tomou o remédio, quem foi que não tomou, e se aquilo ajudou ou todo mundo melhorou porque acreditou naquilo. Né? Não se Porque, assim, fez por a exemplo, diferença. os médicos assim, não, mas os pacientes melhoraram. Cara, mas como não teve ainda uma comprovação científica, o que acontece? Eu não sei se aquela melhora foi porque o cara ia melhorar normalmente. É a mesma coisa. Quando estava aqui em Santa Maria, as primeiras mudanças climáticas ali que deu, eu fiquei bem resfriado. Mas não fiquei assim, nada demais, por isso que eu não procurei programa de saúde nem nada, entendeu? E desse, eu não fiz o teste, eu não sei se eu tive o Covid ou não. Mas eu tomei meus uísque lá assim, quando estava frio, né? E daí eu fiquei assim, tá. Depois eu descobri que eu peguei o Covid. Então eu vou falar que o uísque fez efeito para mim? Foi remédio. É, aí que tá. Então por isso, assim, toda a questão dos passos, que todos os medicamentos ou todos os passos científicos que a gente tem que seguir para chegar lá, né? Eles são muito importantes para não dar esse tipo de interpretação aí, né? E tu causar problemas às vezes. E nesse momento, como a gente não entende tudo que está envolvido em tu criar o conhecimento científico, tu fica ansiado e tu quer tocar o terror. Eu quero vacina para amanhã, eu quero remédio, sabe? Então são coisas que são bem complexas mesmo isso. E eu acho que isso é uma falha que vem nossa, né? Enquanto professores, enquanto formadores. Cara, eu tenho assim, eu posso dizer que mais recentemente, quando eu pude voltar a estudar no meu doutorado, eu tive que rever vários conceitos meus ali que me ajudaram a entender melhor, porque eu também tinha os meus preconceitos com relação à ciência, né? E talvez muitas coisas que são atos falhos meus que eu ajudei a colaborar e contribuir para essas pessoas
que estão hoje em dia sem entender ciência. Né? Então, são coisas que a gente precisa levar em conta. Né? E assim, ó, algumas situações assim, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tu falou sobre a ciência, toda essa visão, mas qual é o teu pensamento sobre esses movimentos anti-vacinas? Não só, tipo, a Covid, mas esse movimento anti-vacina que, tipo, que não deixa os filhos serem vacinados, o aumento de doenças praticamente erradicadas, né? Até mesmo hoje eu estava vendo uma reportagem da OMS que saiu que a África está, vamos dizer assim, está livre de pólio. Que toda a população que teria que ser vacinada foi vacinada. Então, mas a gente vê que em outras partes do mundo aumentou. Qual é a tua visão como cientista dessa Cara, situação? eu tenho um pouco de receio porque nos últimos anos, e não é um fenômeno brasileiro, isso é ao redor de todo mundo, você sabe disso, cresceu um pouco essa questão da pseudociência. Digamos, ideologias que querem vestir a roupa da ciência quando, na verdade, ela não segue os mesmos parâmetros da ciência. Né? E isso eu acho uma coisa muito complexa. E daí tu abre espaço para terraplanismo, né? Tu abre espaço para movimento anti-vacina. Por quê? Porque eles se consideram, assim, as pessoas que defendem isso, elas têm na cabeça dela uma outra visão da ciência, só que, na verdade, é pseudociência. Né? Tudo que a gente tem como científico tem toda uma parte metodológica bem esclarecida, bem estabelecida. A questão de, por exemplo, para tu publicar um trabalho, tu tem que fazer revisão cega por pares, né? Por pessoas que vão olhar e vão analisar. Se for uma revista séria, por exemplo, vai ter que passar por um processo de escrutínio do que trabalho, verificar teus dados, verificar tua metodologia, porque, a priori, o conhecimento científico ele tem que ser replicável. Se eu pegar um trabalho que um cientista fez, naquelas mesmas condições, eu teria que obter os mesmos resultados. Essa que é a grande ideia. Né? E daí, por exemplo, esse movimento anti-vacina surgiram porque, se não me falha a memória, especificamente foi lá na década de 90, que tinha sido um cientista que ele tinha feito um link entre vacinas e autismo. Sabe? Daí começou todo o boom, assim, digamos disso. Só que depois já foi feito testes e outros experimentos para mostrar que não tem relação. Tu entende? Só que daí acontece. Começa aquela questão das conspirações globais e etc. E as pessoas gostam de acreditar nessas noias aí. Eu acredito que seja um pouco disso, sabe? Ou para querer ser diferente, porque não tem alguma lógica, sabe? Porque é mais fácil, eu acho, sim, tu acreditar em fatos, né? Mas tem pessoas que conseguem pegar e preferir coisas que tu não vai ter como testar, né? Ou até coisa que tu testa e tu prova, e eles preferem acreditar naquilo, porque é a mesma coisa assim, o terraplanismo, né? Qualquer criança, de novo, isso é uma falha nossa, né? Mas qualquer criança pega, ele te pergunta qual o formato da Terra, vai falar que a Terra é redonda. Mas tu pergunta, como é que a gente sabe que a Terra é redonda? Muitas vezes essas crianças não vão saber porque a gente não criou o conhecimento científico daquilo com ela junto, sabe? A gente só mostrou aquilo lá pronto. E é nesse sentido que tu abre espaço para outras pessoas querem questionar e achar que é teoria da conspiração da NASA e assim por diante. Então é muito complexo. Que a Lua é um... Como é que o lado escuro da Lua tem uma outra população... E daí tu para e pensa assim, ó, cara, tu tenta pôr um pouquinho mais em xeque a coisa, né, conversar com as pessoas, eles têm explicações para tudo, só que todas elas têm um pouco de ponto falho, né, e por isso que a gente chama de pseudociência. Pega uma assim, por exemplo, que para nós da biologia especificamente incomoda um pouco, as pessoas que não acreditam em evolução, né? Por exemplo, que daí tipo, cara, ciência ela explica os fenômenos naturais, do mundo natural, da natureza. Esse é o objetivo da ciência, explicar a natureza. Né? A tua fé tenta explicar fenômenos sobrenaturais. E por isso que as duas coisas não são contraditórias. Né?
tu pode tentar as explicações do mundo natural e tu pode ter tua fé em Deus, que é uma outra coisa. Só que o que tu não pode fazer é misturar. Né? Tu não pode misturar, porque, por exemplo, como é que tu vai refutar ou tu vai querer que seja científico algo quando eu tento provar a existência de Deus, por exemplo, que tu vive no teu coração, na tua mente, na tua fé, né? Tu não tem como provar aquilo segundo os aspectos da ciência. Né? Então, daí, por exemplo, na biologia surge uma coisa que a gente chama de pseudociência, que é o tal design inteligente, que foi o Deus que criou todas as formas e veio modificando. Tipo, mistura a evolução com a teoria divina. Só que acontece, não é ciência, porque a gente não tem como testar, provar, replicar e assim por diante. Né? Não sei, se for surgir uma pergunta aí do pessoal, tu pode me falar também, viu, Belhão? Não, pode perguntar aí, o pessoal está livre para pergunta. Eu engato uma quinta aqui e vou embora. Cara, outra coisa assim, ó, só para deixar claro, que a gente considera muito assim, ó, a ciência a necessidade de publicação. Né? Tu tem que publicar aquele resultado. E para publicar aquele resultado, tem que passar por pares revisando aquele teu trabalho. Né? E dependendo das novidades, tu tem que tentar replicar aqueles trabalhos. Né? Só para a gente ter uma noção, como o cientista ele não é neutro, e a gente tem que ter em mente isso também, né? Existem revistas científicas que a gente chama de revistas predatórias. São aquelas revistas quase que assim, ó, tu paga, tu consegue publicar. Sabe? E daí o que acontece? Elas aceitam quase que tudo. Né? Aceitam quase que tudo. Mas daí por isso que a gente tem que entender que existem revistas mais confiáveis, né? Cientistas mais confiáveis, modelos mais confiáveis e tudo. Só para ter uma noção, eu adoro quando os cientistas pegam e descobrem essas revistas predatórias aí que eles querem que eles publicam tudo e eles mandam algum trabalho para pegar peças na revista para ver se eles vão publicar. Eu lembro de dois agora. Um que é um pouquinho mais antigo, que os caras mandaram trabalho para uma revista predatória, que eles tinham feito uma pesquisa que os cientistas, os políticos de direita limpavam a bunda com a mão direita, com a mão esquerda, e os cientistas de esquerda limpavam a bunda com a mão direita, que era a conclusão da pesquisa deles. Só que era uma baixaria, entendeu? E a revista publicou. Um absurdo! Eles queriam mostrar que a revista citava qualquer coisa. E daí agora eu não vou lembrar direitinho, mas no outro dia eu estava lendo um trabalho também de cientistas franceses que pegaram uma revista asiática agora, pegando todo esse boom aí da pandemia, de medicamentos, etc. Ela estava publicando bastante coisa. E eles mandaram um trabalho sobre a cloroquina. E eu sei que uma das conclusões do trabalho lá deles era que quem tomava cloroquina tinha que tomar cuidado com patinete. O que tem a ver uma coisa? Cara, e a revista publicou. Então, para a gente entender que a ciência depende de todo um corpo gigante de pessoas trabalhando junto, tá? Mas os cientistas, eles não são idôneos por sua maioria. Né? Eles também vão ter suas ideologias, vão ter coisas que vão fazer erradas. Eu lembro quando surgiu a questão da cloroquina, saiu uma pesquisa bem grande numa revista que é super famosa, a Lancet, uma revista de medicina. Cara, daí todo mundo falou assim, poxa, se saiu na Lancet, está certaço. E daí um grupo depois de cientistas independentes começou a avaliar aquele trabalho que tinha sido publicado na Lancet e viram que tinham erros metodológicos naquele trabalho e que não era bem aquilo que eles estavam propondo. E daí tu pensa assim, ó, se até numa revista grandona, que não vai querer queimar o filme dela publicando besteira, né, passa ainda assim despercebido alguma coisa, né? Imaginem outras, e por isso que a gente tem que entender que a ciência é feita por pessoas, né, que às vezes vão ter algum outro tipo de objetivo por trás daquilo também. E por isso que eu sempre defendo que a gente tem que entender o que a maioria, ou pelo menos as pessoas mais importantes, os grandes grupos de pesquisa no mundo estão fazendo. Né? E para isso também a gente tem que ter paciência e ver que é uma coisa com calma. Porque da mesma maneira que eu falei ali, ó, olha o DNA, quantos anos até chegar a 2020 aqui, quase, para a gente conseguir
ter mais tecnologia para manipular de verdade. Tu pensa agora, a pandemia começou em final de 2019, cara. Ele já tem uma vacina agora. Para a gente entender como funciona, né? Para a gente entender como funciona, para ver como que passa de verdade o vírus, como que algum tipo de vacina vai atuar, né? Porque, por exemplo, pega outros vírus, se a gente for simplesmente fazer comparação, pega a gripe, né? A partir do momento que tu ficou gripado mesmo, e tu criou anticorpo contra aquilo, tu não vai pegar o mesmo vírus, né? E daí, por exemplo, acreditava-se que fosse acontecer isso com a questão do coronavírus agora, né? E daí já tem casos relatados no mundo de reinfecção. E assim, ó, reinfecção mesmo, onde as pessoas fizeram o teste, que é aquele teste real, o RT-PCR, para descobrir que tu estava com o vírus mesmo, passou todo o período lá, fizeram o teste de novo, viram que tu não estava com o vírus, então estava curado, e depois, de agora, um outro mês, de novo. Então, quer dizer o quê? Que a pessoa não ficou imune, ela não criou anticorpo contra aquilo. Será que isso é o padrão? Será que isso não é o padrão? Então, por isso, estão muitas coisas que são muito novas. E daí, isso que leva a toda essa ansiedade e desespero da população. E por isso que os cientistas ficam muito bravos quando as pessoas ficam defendendo algumas coisas que não têm comprovação ainda, porque tu pode criar problemas. Né? Porque um cara lá pode ter lido lá, recebeu no WhatsApp, recebeu em algum outro lugar ali, ou leu em alguma informação de corrente de internet, assim mesmo, ela recebeu aquela informação e ele disse, poxa, mas deu certo, então vou fazer para mim também. E ela começa, quando ela começa a decidir fazer isso, para se prevenir, ela para de se cuidar quando vê, porque ela acha que está protegida por esses outros tipos de medicamentos. Né? Então, tu vê quando se torna uma coisa muito complicada esse tipo de informação falsa hoje em dia, e esse tipo de informação que ainda não tem evidência científica, porque tu pode estar criando um mal de verdade. Né? Por mais que a tua vontade seja boa. Por mais que os médicos que estão receitando algumas desses remédios assim, ó, querem ajudar o paciente naquela ansiedade deles mesmo, né? Mas quando tu fala isso, isso vai parar na internet, sabe, em alguns grupos, tu começa a perder o controle. E daí tu pode estar causando outros problemas. Né? Então, e o que por que isso tu, que assim, o que que tu vê desde eu vejo assim uma grande descoberta da ciência foi a penicilina, não é? De lá para cá, o que que tu vê assim que se transformou, que é assim o boom que transformou realmente a ciência? Tem várias descobertas, né, cara, assim, que foram, digamos assim, muito importantes. Pega essa questão aí do DNA, toda descoberta ali das enzimas de restrição que permitiram transgênicos, tem outras descobertas na área da medicina, né? Então, assim, não sei se daria para dizer assim, meu Deus do céu, é aquele o que mudou, sabe? Porque a ciência vai se construindo ao longo dos anos, né? Algumas descobertas mais importantes, outras menos importantes, né? Mas a gente precisa ter paciência para esses passinhos de formiga, né? Outro dia eu estava lendo, eu até usei um negócio da minha tese lá, assim, uma pesquisa, que é uma rede internacional que se chama Wellcome Global Monitor, que eles fazem pesquisa sobre saúde e também sobre ciência. Né? Eles fizeram pesquisa em 144 países, se não me engano, em 2018, e eles publicaram o resultado em 2019. Aqui no Brasil, né, 35% das pessoas desconfiam da ciência. Né? 1 em 4 pessoas acredita que a produção científica não contribui para nada. Por quê? De novo, porque a gente não entende a ciência. Porque se tu pegar lá assim, ou fosse propagar, ou fosse divulgar aquela informação de quando lá na década de 70 as pessoas estavam estudando aquelas bactérias e descobriram a enzima de restrição. Muitos iam pensar assim, por que diabos eu quero saber que uma bactéria tem uma enzima lá que corta o DNA? Mas se não fosse aquilo lá... E depois, anos depois...
tu não teria os transgênicos aí de bactéria transgênica que produz insulina humana para nós, hormônio de crescimento, sabe? Então, essa questão do passinho que a gente dá, e às vezes a gente quer sempre aquele boom, porque a gente recebe tudo pronto, aquela grande teoria. Só que a gente não sabe tudo que foi sendo construído ao longo de vários e vários e vários anos, muita troca de informação, muita mudança, até mesmo nas teorias, porque, como eu disse, a ciência ela não é para toda a vida, aquela teoria científica, ela serve até aquele momento que alguém consegue refutar ela com outras evidências e outros fatos. Né? Então, por isso que esse conhecimento ele precisa ser melhor trabalhado mesmo. E por isso a questão também dos trabalhos de iniciação científica começar nas escolas. Porque muito tempo a gente pegou, por exemplo, e fazer ciência era levar a gurizada para o laboratório. E daí no laboratório tu mandava ele seguir um protocolozinho lá assim, tu dizia que estava fazendo ciência. E não é bem assim, é uma aula diferente. Mas tu não construiu todo o conhecimento junto com eles para chegar, por que a gente está aqui hoje fazendo esse experimento em específico? O que a gente está querendo responder com isso? E eu acho que a gente tem um outro problema. Não sei se tu já ouviu falar de efeito Dunning-Kruger. Não, isso aí não. São Tu dois. tá trazendo, assim, ó, tu tá trazendo termos que daqui uns dias vai ser usado nas redações aí. Quero que tomara, meu, tomara. Tem que estar manjando. Tem esses dois psicólogos americanos, norte-americanos, o Dunning e o Kruger, faz sentido, né? Meio que é o nome do efeito. Que eles fizeram pesquisas com várias pessoas dos Estados Unidos e eles chegaram a uma conclusão bem importante, né? Que quanto mais ignorante a pessoa é sobre o seu real conhecimento, mais confiante ela é. E daí, quando eu falo assim, ignorante, eu não falo no sentido assim pejorativo. Fulano de tal é ignorante. Eu falo no sentido da pessoa que ignora de fato tudo que está envolvido. E eles têm até uma curva. Se tu pegar videozinho no YouTube ali assim, tem várias pessoas explicando esse efeito. É bem legal mesmo, assim, ó. E ele mostra que quanto menos a pessoa sabe de verdade sobre aquilo, mais ela quer teimar porque ela acha que está sabendo tudo. E conforme a pessoa vai aprendendo mais naquela curva de conhecimento, ela vai, digamos, diminuindo o grau de confiança nela. Ela fala, opa, pode ser que tem mais coisa aí. E por isso que as respostas da ciência também elas não são sempre tão simples e tão fáceis. Porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida junto. A mesma coisa, essa questão de discussão do lockdown, não lockdown, isolamento. A gente sabia que não era uma resposta fácil para tudo. Mas a gente tem que saber pesar tudo que está envolvido e ver os pior do mal pra caramba. Do Átila. O Átila e a Maria. Tá me ouvindo? Tá falhando. Nosso amigo Busca aí já tá falhando. Deu uma falhadinha aí. Pessoal, esperar ele voltar aqui. Vamos ver. Voltou? Voltou? Daí, tá ouvindo? Então tá, pode continuar. Desculpa aí de novo, cara. A internet hoje tá me sacaneando, mano. Eu falei que tu tá aí na fazenda aí. Ainda se fosse, eu teria a desculpa da fazenda, né, meu? Cara, bem aqui no centro. Eu vi gente falando, por exemplo, assim, ó, mal do... E agora?
Tá, pode falar. Ah, tá. E daí acontece, assim, ó, por exemplo, que ele no início, eu lembro que logo que surgiu o tópico pandemia, ele fez umas lives, né? E ele pegou e tinha falado, vai morrer 1 milhão, uma coisa assim. E daí agora as pessoas voltando na live lá, voltando, pegando aquela ideia da live, olha só, falcatrua, nos enganou, sabe? Vai tu ver o nível da falta, talvez, de conhecimento da pessoa ele não perceber que, por mais que não tenha sido a melhor todas as medidas tomadas, mas algumas coisas foram feitas e isso reduziu pra caramba a mortalidade. Sim. Né? Então eram modelos preditivos aquilo lá. E a ciência também trabalha com isso. Né? Não, e a gente vê muito assim, ó, que é do ser humano, né? A situação de sempre torcer para o pior, não é? Mesmo que a coisa esteja andando bem, tu tem aquele outro lado, né? Como é que é? O trem tá no caminho, tá, mas tomara que descarrile tudo. A gente é meio pessimista, na verdade, né, cara? E eu sempre falo isso para a gurizada, né, para os alunos, que a gente tem que aprender, isso é uma mudança de postura nossa, né? Que a gente precisa aprender a ser mais feliz nas nossas felicidades do que infeliz nas nossas infelicidades. Né? Porque a gente pega, assim, quando acontece uma coisa boa, o cara, beleza, coisa legal. Né? Mas quando acontece uma coisa ruim, a gente potencializa pra caramba. Né? Isso é uma questão de, talvez, de mudança postural nossa, no nosso dia a dia, que é uma coisa bem difícil de fazer. E não tem nada a ver com a ciência que a gente está falando aqui, mas eu acho que é um pouco Mas, do comportamento nosso. mas como é que é? Ela não é da ciência, mas a gente pode fazer uma relação aí com a ciência, não é? Aquela coisa assim, parece que assim por situação própria. A pandemia nos colocou dentro de casa. Para mim, é chato estar sempre dentro de casa, ainda mais com um filho diabético, aquela coisa, os cuidados, né? Mas, por Sim. outro lado, a produção que eu fiz de vídeos, de colocação na internet, programas e coisa, foi assim incrível. Isso aí, a satisfação é muito grande. Imagina, tu consegue produzir. Então, mesmo que não sobre muito tempo, assim, tu tá dentro de casa, não sobra tempo igual. Porque tu tá sempre com alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mas tu tem que tirar o lado bom, vamos aproveitar. Não, com certeza, William. Assim, ó, é o copo meio cheio, né? Só que, infelizmente, tanto que assim, ó, os próprios dados mostram, né, que nunca teve tanta procura por auxílio psicológico e várias outras coisas, porque nem todo mundo consegue se tornar produtivo ficando em casa todo o tempo, sabe? E daí isso é uma coisa muito complexa assim mesmo. Então, que bom que tu conseguiu fazer isso. Eu tenho que sempre me regrar para não ficar procrastinando demais, né? Porque senão realmente o cara acaba se enrolando e daí, porque aquele negócio, amanhã eu vou estar em casa, eu posso fazer isso. Amanhã eu vou estar em casa, eu posso fazer isso. Daí tu vai empurrando, né? Não, Então, eu não... não. A quantidade de coisas que tem para fazer é muito grande. Então, tipo, eu estou terminando. Aqui nós estamos fazendo a live, eu já estou pensando, poxa, amanhã eu tenho que ver tal situação, amanhã eu tenho que gravar mais 3 vídeos, eu tenho que editar, tenho que jogar no site, mandar material para cá, tem isso, tem aquilo. Então, sempre tem algumas coisas que tem que estar lidando. Sim, sim. Então, apesar de estar dentro de casa, saindo só o mínimo possível, até a Liliane brinca que ela que está saindo bastante. Assim, ela que vai no mercado, faz o Sim. básico. Aí hoje ela me disse assim, não, vamos lá comprar um controle para o ar-condicionado. Sumiu o controle do ar-condicionado aqui em casa. Eu disse, tá, vamos lá comprar, pelo menos para dar uma volta. Sim. Foi o Gerald que pegou. Eu já ia falar que é culpa do Gerald. Certo que sim, cara. Já ia falar. Até eu nem sei onde ele anda, sumiu daqui. Mas é aquela coisa, o saindo o mínimo, mas tu sente a diferença, entendeu? Só dentro de casa é cruel o negócio. É que a gente não estava acostumado, né? Teve uma mudança muito rápida na nossa rotina, né? E fora a questão além da mudança da rotina, toda a preocupação que está acontecendo no mundo, entendeu?
Tu não tem como viver isolado disso e pensar que isso não pode te afetar de alguma maneira e que não seja só essa aí da questão de tu ficar dentro de casa, né? E como o que gera mais ansiedade é que tu vê assim as pessoas divulgando assim, ó, dados ruins. Mas é que porque assim, ó, é a realidade, a ciência trabalha com a realidade, entendeu? Então não é para assustar. Porque eu sempre penso assim, ó, poxa, se com todos os programas de TV, reportagem, etc., ainda assim tem gente que consegue tá não dando a mínima bola, tu imagina se não fosse feito isso. Sabe? Porque as pessoas não conseguiram entender a importância dessas coisas mínimas que a gente está tendo que fazer agora no momento de exceção mundial. Né? E daí só para, aproveitando o gancho, para tu ver como uma outra coisa que está associada à ciência muito importante também, é a questão da divulgação científica. Né? Seja ela feita por divulgadores, mesmo cientistas que trabalham com isso, pega aí o Átila mesmo, aí, ó, ou seja por jornais, revistas. Né? Qual que é a importância disso? Ela tem que transformar aquele conhecimento científico em algo que fica acessível para a população. Só que aí está a grande questão. Ao tentar fazer isso, muitas vezes eles acabam trabalhando meias verdades. Isso gera mais ansiedade ainda. Eu não sei se tu deve ter ouvido as primeiras mensagens lá, as primeiras notícias sobre as vacinas. Ah, porque daí descobriram que a vacina funciona. E daí, então, mês que vem, já vão começar a produzir. Só que essa foi a headline, da manchete, né? Só qual que era a real? Descobriram o efeito dela in vitro, mês que vem vou começar a produzir para testar ela em humanos a primeira fase. Só que daí o Rodriguinho, que leu aquilo lá, já fica assim, ó, caramba, vou começar a produzir vacina. Faz 3 meses que eles falam que mês que vem vai produzir a vacina e não sai. Não é bem assim, né? Tem que passar por todas aquelas etapas para a gente ter segurança e não causar um mal maior. É que nem aquele negócio que tu falou assim, ó, dos movimentos anti-vacina. Ah, porque se ampara assim, ó, tipo, tem efeitos colaterais. Cara, todos têm alguma coisa de efeito colateral, assim, ó, remédios também. Até água em excessos, tomar pra caramba água, pode fazer mal. Né? Então, assim, ó, o remédio, a vacina, ela pode ter algum efeito colateral. Em alguma pessoa pode ficar mal, mas isso é quantos por cento perto do que todo o restante que vai fazer bem. E ainda assim tem um limite tolerável. Né? Se tu tiver um valor de muito alto de efeito colateral, etc., uma vacina pode não ir para frente. Entende? Se o risco é muito grande. Agora eu não vou saber dizer qual que é a percentagem que é permitida, digamos assim. Né? Mas então, por isso as coisas não são tão simples dessa maneira mesmo. Né? Não adianta. Não sei se tu viu há um tempo atrás aquela vacina da HPV para as meninas, Ah, que começou para meninas e meninos, né? sim. Começaram a vacinar e me parece que uma menina deu reação no Nordeste e ela acabou falecendo. Mas foi um zaralho aquilo, né? Aí, como tu disse, de tantas mil, uma dá um problema. Aí cria-se aquela. E eu me lembro que aquilo ali aquilo ali se tornou um movimento anti essa vacina, né? Sim. Ninguém mais queria tomar a vacina. É muito complicado isso, cara, porque assim, ó, até mesmo remédios clássicos que tu compra em farmácia, assim, ó, uma pessoa lá pode ter um efeito diferente. Pode. Né? É a mesma coisa, assim, tem pessoas que não gostam de tomar remédio. Tem as hipocondríacas que adoram tomar remédio e as pessoas que não gostam. E daí, se aquela pessoa que não gosta, às vezes, vai lá, vai tomar o remédio e lê a bula e vê aquele monte de efeito colateral, tu não toma. Ou tu Já vai não começar a toma mesmo. sentir, ou tu vai começar a sentir todos, mesmo que tu não tenha, só por efeito cerebral, sabe? Cara, a nossa cabeça é uma coisa muito importante nesse processo aí, por isso, de novo, aquela ideia dos testes clínicos serem duplos, randomizados, com um grupo placebo e assim por diante. Por quê? Cara, eu sempre digo, se tem pessoa que tem gravidez psicológica por acreditar que está grávida, começa a crescer barriga, só por acúmulo de líquidos, começa a produzir leite até, sabe? Daí tu para e pensa assim no poder daquela crença ali naquela pessoa. Ela cria um desequilíbrio em todo o corpo por ter acreditado naquilo.
né? Então, assim, por isso que, de novo, né, a questão de tu entender ciência, ela é fundamental para a gente parar, perceber que a coisa se constrói aos poucos, né, que são passinhos e passinhos que vão se somando ao longo do tempo e que a gente tem que respeitar todos os passos. Tudo que a gente faz antes disso é especulação. E algumas especulações podem se tornar muito perigosas, né? Então, a gente tem que entender que tem metodologias a serem seguidas e é que a ciência se constrói dessa maneira. Porque se tu não tiver um padrão, algo assim do estilo, tu começa a abrir espaço para tudo. Porque eu também posso falar assim, ó, vou contestar a gravidade agora. Eu não acredito na gravidade. Para mim, existe um anjinho que fica em cima de cada um, que quando tu sobe, ele te puxa de volta. Como é que tu vai refutar isso? Não tem. Como é que tu vai colocar contra, fazer tudo isso aí? Isso, não é ciência. Fala, mano. O que tu me fala, assim, ó, tu que também é um cara descolado, gosta de série, filme, o que nós teríamos aí contra negacionismo, ciência? Quais os filmes interessantes aí para essa galera assistir e citar nas suas redações? Cara, tem um Eu tenho um documentário... exemplo. Esses dias eu assisti, eu achei bem interessante. Aquele filme Contágio. Aham. Indo lá no desespero. É um filme bem legal, assim, que retrata. Eu achei bem interessante. O que mais tu poderia trazer? Ele mostra esses passos de contágio muito bom, cara. Tem alguns documentários no Netflix mesmo, por exemplo, que eles trabalham sobre a questão da ciência. Sabe? Eu não lembro de nenhum, mas tu botar documentário, ciência na busca, tu consegue, sabe? Então, um outro que eu acho que não envolve tanto ciência, mas envolve o mundo atual, eu acho, assim, ou mais o Brasil atual, aquele Contos de Aia. Eu acho que é Contos de Aia o nome da série. Eu não assisti ela, mas eu já conversei com vários amigos que já me mandaram assistir, já me passaram todo o prospecto, digamos assim, da série. E ela fala que é uma coisa muito boa da gente pegar e entender, sabe, assim, um pouquinho de sociedade, de coisas desse estilo, né? Aí tu me pegou desprevenido, porque especificamente sobre a questão de como se constrói ciência, né? Eu lembro de outras assim que já é a ciência posta em prática. Tem um anime, eu não sei se fala anime ou anime, me perdoem os pessoal que gosta aí Os técnicos. Que é Cells at Work, né? É células trabalhando, que é um desenho anime, né? Que ele mostra as células do corpo da pessoa, é como se fosse uma cidade. Seria o corpo, e daí tu tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos tentando defender, os glóbulos vermelhos fazendo entrega, e daí entra parasitas multiresistentes, sabe? É bem legal, assim, para dar uma olhada numa questão de biologia mais especificamente, né? Poxa, eu quase esqueci de umas séries muito, muito feras, que é a série Cosmos. Cosmos. Né? Que a Cosmos é linda demais, é revigorante, digamos assim, que é uma série que todo mundo deve assistir, né? Porque ela passa por várias partes assim de como que se dá o conhecimento científico, assim por diante também, né? A construção de algumas grandes teorias. Eu gosto de ver também o negacionismo. Eles iam gostar de assistir o Piratas no Caribe, lá no fim do mundo, que ele cai. A Terra plana. Então, são situações que a gente vê, né? Que a gente presencia. E essas argumentações são interessantes. E a gente até tem que trabalhar com isso. Por isso que eu te convidei aí para nós conversarmos sobre a ciência, o negacionismo, e trazer assuntos diferentes. Semana que vem o nosso caro Robinho vai estar aí falando sobre a Amazônia Azul. E na sexta, agora, às 20 horas, eu vou fazer com o Roger Walterman, daqui da Federal de Geografia. Nós vamos falar daí sobre a importância do tabagismo na economia, né, brasileira, do Rio Grande do Sul, do Brasil.
Sim. que é a gente ver o problema do tabagismo, mas tem que ver o outro lado também, não é? Vamos proibir o fumo. E aí, o que, que vai gerar economicamente para o restante? Isso aí é interessante também, porque se tu for ver que nós comentamos ali, que tu falou bastante, do lockdown, das pessoas dentro de casa, a economia foi muito afetada, né? Foi, foi. Isso Não, aí é por isso uma problemática. nunca tem uma resposta fácil, né, cara? Por isso, sim, é quase que aquela lógica utilitarista lá, tu tem que procurar o mal menor, É, né? Se é que dá para chamar a economia de mal menor e assim por diante, mas uma cascata de vários fatores se tornaram tudo muito complicado, né? Mas pode ter certeza que se não tivesse feito esse mínimo de isolamento, a coisa teria sido bem pior, teria né? sido bem, uma E coisa isso, de louco. tu E pega lugares que imagina fazer vala comum para enterrar corpos, né, cara? Não é adianta. complicado. Não, e assim, ó, nós podemos presenciar aqui por Santa Maria, apesar de tudo, ficou controlado, não é? Foi um problema, mas é um problema controlado, que está sendo ainda controlado. Sim, sim. Não, por isso, assim, ó, e graças a também um pouco da colaboração das pessoas e assim por diante. Por mais que a gente vê bastante coisa que fica aquele negócio assim, eu não concordo, né? E não vou usar máscara, e depois, vamos multar as pessoas que não usarem máscara. Cara, é uma questão que tu não tá pensando só em ti, tem que pensar no outro, né? No Sim, tem outro. que É a mesma pensar no coisa assim, ó, o movimento, aquele que tu falou do movimento anti-vacina, né? Meu filho com tantos anos nunca tomou vacina e não pegou o vírus lá, por exemplo. E daí tá ele isolado numa bola onde tá todo mundo ao redor tomou vacina. E daí ele Sim, nunca tomou vacina, não pegou. Cara, isso não justifica, sabe? Tu tem que pensar nos outros. Não adianta, né? Então, eu fico bem contente com o convite aí, velhão. E eu acho importante estar fazendo com a gurizada aí, de colocar vários assuntos diferentes, porque eu acho que tudo vem a somar para eles na hora de terem argumentos, né? Eu acho que, tipo, para a redação, tu sabe, eu não sei nada praticamente perto de ti, né? Mas tu tem que ter uma boa capacidade de argumentação. Então, valeu pelo convite aí, até para poder expor essas ideias de que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter. O pessoal que está assistindo aí, tenham calma, né? A ciência está construindo, não está tipo assim, antes de deixar meu paciente morrer, eu vou dar cloroquina porque não está sendo feito nada. Não, estou fazendo um monte de coisa, só que tem que limitar e entender que as coisas não funcionam como a gente quer, é como vai sendo permitido pelo próprio conhecimento científico, né? Só peço que para a redação, né, não refuta conhecimento científico com opinião, é com outro conhecimento científico, tem que tá? ter outro conhecimento, não Tu, adianta. tu pode ter opinião sobre tudo, perfeito, né? Só que na hora de se posicionar ou querer negar alguma teoria, alguma coisa da ciência, tu tem que ter um embasamento bem melhor que as nossas conversas do dia a dia. Então tá, velhão, muito obrigado. Pessoal, olha só o outro projeto que eu estou lançando agora sábado. Sábado, 16 horas. Junção de ideias. Tem um colega, o Yuri, que é professor de história. Nós conversamos aí, ele já vinha amadurecendo essa ideia. Nós vamos fazer um papo sobre história e literatura. Nós vamos trabalhar sábado agora de 1500 a 1600. O Que descobrimento do massa! Brasil, a colonização. Ele vai trabalhar a parte de história, né, comentando, e eu vou trabalhar a parte de literatura. A Carta de Pero Vaz de Caminha, o Padre Anchieta comentando sobre a catequização dos índios, toda aquela produção literária. E aí, todo sábado, nós vamos trabalhar século a século aí, trabalhando isso aí. Terminando aí nosso tempo, Rodriguinho, obrigado, um beijo. Até Valeu, mano. agradeço aí. Qualquer hora nós marcamos um outro papo aí interessante aí para trazer essa galerinha aí. Isso aí, mano. Obrigadão, valeu, cara. Tchau, tchau, mano.